Oi, pessoal. Hoje eu vim contar pra vocês como é que foi essa experiência, o que aconteceu após eu ter contado pro meu marido que eu tinha traído ele. Essa decisão foi tomada depois de muito pensar, depois de muito entender algumas coisas sobre mim, algumas coisas sobre a vida que eu queria ter. E essa decisão foi muito bem pensada. No entanto, aconteceu de uma maneira que eu não planejei, né? Eu já tinha certeza de que eu ia fazer isso, que eu ia contar para ele, mas eu ainda não sabia como eu ia fazer. Mas em um momento em que a gente sentou para conversar sobre outros assuntos, começou a fluir naturalmente, eu comecei a contar naturalmente. E a experiência, né, vai ser essa que eu vou contar para vocês. Mas antes de contar de fato como foi a conversa, o que aconteceu, o que se sucedeu após isso, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre o que me levou a tomar essa atitude. São atitudes controversas, né? É uma atitude que divide opiniões, como a maioria das coisas, né? Não existe praticamente unanimidade em nada. Dificilmente você vai ter opinião acerca de algo que todo mundo vai pensar igual. E esse não é um caso diferente. A grande diferença é que eu acho que 90%, 99% das pessoas, elas vão negar até a morte as suas atitudes erradas. Elas podem arrumar qualquer tipo de desculpa, elas podem até apontar o que o outro fez, mas elas dificilmente vão falar dos seus próprios erros, confessar suas próprias falhas, porque isso gera um constrangimento, isso traz vergonha, principalmente eu sendo mulher, né? A gente tem todo esse tabu aí em torno da mulher traída, a mulher ter uma atitude de adulterar. Então é realmente talvez um pouco pior essa carga aí sobre as mulheres. Mas o que me levou a tomar essa atitude? A primeira coisa é que eu queria prosperar. Quando eu olho para a Bíblia, quando eu olho para Provérbios, quando eu olho para a palavra de Deus, e eu comecei a buscar essa mudança de vida, buscar essa mudança de mentalidade, eu comecei a buscar esse autodesenvolvimento, eu comecei a buscar essa transformação. E nessa busca eu entendi que tudo que é jogado para debaixo do tapete trava a minha prosperidade. Quando eu quero prosperar, eu não posso ter nada me agarrando e me puxando para trás, me arrastando para trás. Então, confessar pecados fazia parte desse processo para que eu alcançasse a minha liberdade, né? Quando você tem algo encoberto, quando você tem algo escondido, você tem algo que está te limitando. É como se tivesse um rato podre dentro da sua casa. Vamos supor que morreu um rato dentro da sua casa. Aquele rato, mesmo que você não esteja vendo ele está causando mau cheiro, ele está causando um desconforto, ele pode estar atraindo vermes e outras sujeiras para dentro da sua casa. Querendo ou não, isso vai gerar um desgaste, isso vai gerar um desconforto a longo prazo. A segunda coisa que eu comecei a entender foi que Deus já tinha me perdoado, eu precisava me perdoar, eu tinha me perdoado. Então, quando eu escondia isso, eu estava preocupado com quem? Com a opinião dos outros. Era uma necessidade de aprovação. Deus, que não só podia matar o meu corpo, mas condenar a minha alma, sabia o que eu tinha feito. Eu, que sou a pessoa mais importante da minha vida, sabia o que eu tinha feito. Então, o que importava a opinião das outras pessoas quando o que estava em jogo era a minha prosperidade, a minha paz interior. Querendo ou não, quando você sabe o que você faz e você fica carregando isso por muito tempo, escondendo e não deixando que ninguém saiba, isso vai adoecendo você. Você não esquece. A sua consciência vai ficar te apontando e você não vai ter sossego. Então, para que aquilo saísse de mim, de fato, para que aquela memória, para que aquele peso não estivesse mais sobre os meus ombros, eu precisava confessar.
E não só confessar aos outros, confessar a um pastor, não sei se você confessa ao padre, não sei se você confessa a um amigo, não sei a quem você confessa os seus pecados, mas eu precisava falar com ele. O terceiro motivo, e talvez um dos mais importantes, era dar o direito dele escolher se ele queria continuar comigo ou não. Eu comecei a pensar no quão terrível é você conviver com uma pessoa, dormir na cama com uma pessoa que você não sabe o que ela foi capaz de fazer. Eu não poderia enganá-lo e deixá-lo vivendo uma situação de farsa. Mesmo que eu tenha me arrependido, não tenha feito mais, eu tinha que dar o direito a ele de escolher se ele queria me perdoar ou se ele não queria mais seguir a vida comigo. Era uma forma de mostrar que eu realmente estava passando a respeitar ele. Se até então eu não tinha respeitado, se até então eu não tinha considerado os sentimentos dele, eu precisava naquele momento contar para ele e deixar ele decidir se ele ia me perdoar como eu perdoei ou se ele iria negar o perdão e decidir não mais seguir a vida ao meu lado porque ele já não seria mais capaz de confiar em mim. Era minha prova de amor, era uma prova de respeito e de honestidade, já que eu queria seguir uma vida honesta a partir de então, já que de fato eu abandonei esse pecado e eu não mais pratiquei, já que de fato eu estava arrependida e disposta a ter um relacionamento saudável, eu precisava tirar esse peso de sobre mim e realmente começar uma história limpa, porque mentira tem perna curta. Talvez ele descobriria em um outro momento, de outra maneira. E aí, como é que eu conto? Que há não sei quantos anos atrás eu tinha tido uma atitude irresponsável, não contei e agora isso aparece e eu não tenho como negar. Eu preferi que ele soubesse pela minha boca, eu preferi pedir perdão com a minha boca e infelizmente, aqui vem os finalmente, o nosso casamento não resistiu a isso, né? Mas eu tinha tanta certeza de quem eu era, eu já tinha tanta certeza de que eu era amada por Deus e de que eu precisava ser a primeira pessoa a me amar, que eu contei com a esperança de que a gente, né, se reconciliasse. Eu já estava tão certa de que Deus havia me perdoado e que seja qual for as consequências, eu ia encarar, né? Eu precisava ser mulher também. Eu precisava ser honesta também. Eu disse para ele, olha, aconteceu assim, assim. Eu fui infiel, eu me encontrei, chegou a vir de fato. Eu te peço perdão. Eu só estou te contando porque realmente isso não me representa mais. Se eu tivesse a intenção de continuar tendo esse tipo de atitude, eu não iria falar com você. Eu quero, né, que você me perdoe como eu te perdoei. Eu quero que a gente crie o nosso filho sem essas marcas do passado. Mas a escolha dele foi que ele não conseguiria seguir a nossa vida com isso. E tá tudo certo. Eu disse pra ele, se você quiser continuar, a gente continua, a gente esquece o que passou e você vai me respeitar, porque eu não vou aceitar ouvir você jogando isso na minha cara todos os dias. Mas se você escolher que eu vá embora, eu vou pegar as minhas coisas, vou assumir as consequências pela atitude que eu tive e vou seguir a minha vida. Mas eu quero te dar a oportunidade de escolher se vai continuar ou se não vai continuar. Nos dias seguintes, ele teve algumas atitudes que não foram adequadas e seguimos para o final. Mas o que eu quero que você saiba é que a sua paz e que a sua vida e que a sua prosperidade vale muito mais do que a opinião das outras pessoas. As pessoas que mais me julgaram foram pessoas que tiveram atitudes semelhantes. Mas o que eu quero te dizer é que sempre vai valer a pena seguir o caminho da verdade. Seja honesto com você, seja honesto com as pessoas à sua volta. Vai valer a pena. Quem fala a verdade não tem do que se arrepender. Assuma as consequências pelo que você fez e siga a sua vida de cabeça erguida, tá? A sua prosperidade depende disso.